E aí, pessoal, se prepara pra gente embarcar numa batalha interior que é super épica. Uma verdadeira jornada do herói, sabe? Só que ela acontece dentro do nosso coração. E a gente vai descobrir como as maiores batalhas, muitas vezes, começam com um passo bem pequenininho. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas olha, a resposta para essa pergunta esconde um segredo muito poderoso sobre como a gente pode manter nossa amizade com Deus sempre forte, como a de um verdadeiro herói. Fica ligado. Para a gente entender a nossa força, a gente precisa ir lá na fonte, né? E para o nosso herói interior, essa fonte de poder é o nosso relacionamento com Deus. É o que a gente chama de nosso primeiro amor. Então, quando a gente fala em primeiro amor, não é qualquer sentimento, não. É esse laço superpoderoso de amizade que Deus quer ter com cada um de nós. É uma amizade que dá força e um propósito incrível para a nossa vida. E essa amizade não é uma coisinha qualquer, é uma aliança poderosa, uma promessa de lealdade e de aventura com o próprio Deus. Pensa só, é como se fosse um pacto de heróis, prontos para encarar qualquer missão, sempre juntos. Só que toda aliança poderosa tem inimigos, né? Vamos ver agora como até o herói mais forte pode sofrer ataques que tentam enfraquecer essa amizade. E tudo começa com umas rachaduras bem pequenas, quase invisíveis, na nossa armadura espiritual. E aqui está o ponto principal. Pecar não é só quebrar uma regra. É muito mais que isso. É uma atitude que machuca as nossas amizades mais importantes, principalmente essa nossa aliança com Deus. Pensa na nossa amizade com Deus como se fosse uma armadura brilhante. Existem dois tipos de ataques. Os pecados veniais são como se fossem arranhões, sabe? Feridas pequenas que tiram o brilho e enfraquecem a proteção. Já os pecados mortais, esses são como uma traição que quebra a armadura no meio, deixando a gente totalmente vulnerável. E é bem assim que as pequenas traições funcionam. São coisas do nosso dia a dia que parecem não ser nada demais. Uma mentirinha aqui, um ato de egoísmo ali, uma palavra meio maldosa. Cada uma dessas coisas pode ser o primeiro passo num caminho perigoso, criando uma rachadura nova e enfraquecendo nossa armadura aos pouquinhos. Ok, vamos ver o que acontece quando essas pequenas rachaduras na nossa armadura são simplesmente ignoradas e começam a aumentar. A própria Bíblia dá um exemplo muito forte com o povo de Israel. A história deles mostra um ciclo, sabe? Eles esqueciam da amizade com Deus, sofriam as consequências e depois precisavam achar o caminho de volta. Isso é um super alerta pra gente. Olha só como a distância vai aumentando. Tudo começa com uma pequena traição que a gente não conserta. Aí, com a repetição, o coração vai endurecendo e a voz da nossa consciência vai ficando mais fraca. Esse caminho é perigoso e pode nos levar passo a passo a uma quebra total na nossa aliança com Deus. Mas calma aí, a história de um herói nunca termina na derrota. Para todo herói que cai, existe um mapa secreto para encontrar o caminho de volta para casa. E quem entrega esse mapa pra gente? O próprio Deus! Lá no livro do Apocalipse, ele nos dá as instruções com todo o poder. É a nossa missão de resgate pessoal, um chamado direto pra gente voltar pra casa. Esse chamado nos dá um plano de ação muito claro, um mapa de 3 passos para voltar ao primeiro amor. Primeiro, lembre-se, que é parar e reconhecer onde foi que a gente caiu. Segundo, arrependa-se, que é sentir de verdade pelo erro e decidir mudar o rumo. E terceiro, volte, agindo para consertar e praticando de novo as coisas boas de antes. E o mais legal é que nenhum herói precisa fazer essa jornada de volta sozinho. Deus oferece um power-up divino para nos curar e nos deixar mais fortes ainda. Olha, essa é uma das mensagens mais cheias de esperança que existem. Não importa o tamanho do erro, não importa o quão quebrada a armadura esteja, a misericórdia de Deus que a gente encontra na igreja é sempre maior. O sacramento da reconciliação é a ferramenta especial que o próprio Jesus nos deu. É a nossa cápsula de cura espiritual. É lá que a nossa armadura é totalmente consertada e a nossa força para a batalha é restaurada por completo. Então, a lição mais importante de todas é esta. O amor de Deus é incansável. Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto para nos receber de volta, não importa quão longe a gente tenha ido. E isso tudo nos deixa com uma missão pessoal. A jornada do herói é feita de pequenas escolhas, todos os dias. Que pequena decisão pode ser tomada hoje para proteger e fortalecer essa grande amizade com Deus? Pensa aí. Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like, combinado? Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas.
E se você ainda não é uma pessoa inscrita, aproveita agora, se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero saber de você. Já tinha parado para pensar sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e posso até trazer a sua pergunta no próximo vídeo, viu?